Boa noite, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo vos sejam multiplicados. Estamos aqui mais uma vez com esta live, colocando assim os assuntos sob o crivo da palavra de Deus. Estará conosco o reverendo Augusto Nicodemos, que já acabou de entrar, e nós vamos chamá-lo. Eu quero saudar a todos aqueles que estão nos assistindo e aqueles que estão chegando. Boa noite, reverendo. Tudo bem? Tudo bem, reverendo. Satisfação em revê-lo. Satisfação a toda nossa, reverendo. Que bom. Hoje aqui nós podemos fazer essa live aqui, depois daquele fiasco da minha parte no primeiro, né? Acontece. Acontece. Mas é um prazer rever o irmão, e eu dou graças a Deus pela sua vida. E eu rogo a Deus que abençoe profundamente a sua vida, continue abençoando, assim como seu ministério, sua família e toda a sua igreja, a qual o senhor está pastoreando, e aquelas vidas que sempre passam aí nas lives e no seu Instagram e Facebook para o irmão orientar. Ok? Obrigado, pastor. Bom, irmão, vamos começar aqui direto, né? Porque nós temos aí uns 35 minutos. Eu acho que talvez vai passar um pouquinho, reverendo. Vai lá. Ok, bom, nós fizemos umas perguntas lá atrás e hoje nós vamos fazer outras perguntas, né? Para nós reiniciar. Depois, no final, a gente dá uma repassada, se for possível, porque aquelas perguntas atrás eu não conseguia ouvir direito. Só depois que terminou que eu pude ouvir uma coisinha. Bom, a minha pergunta que eu começo hoje é sobre 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 a 13, onde o apóstolo Paulo ele pede que a congregação de Corinto expulse de seu meio um pecador manifesto e impenitente e recomenda que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. A minha pergunta, reverendo, é como entender essa destruição do corpo e a salvação do espírito no dia do Senhor? E não será esta uma disciplina diferente daquela que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou em Mateus capítulo 18, verso 15 a 17? Isso. Bom, em primeiro lugar, minha saudação aí à querida Quinta Igreja de Volta Redonda, né, os queridos irmãos que nos acompanham, e mais uma vez a você também, pastor, e obrigado aí pela oportunidade de poder de alguma forma contribuir. Aí eu creio que as duas disciplinas, tanto essa mencionada em 1 Coríntios 5 como como Mateus 18, elas são essencialmente a mesma coisa. O que Paulo queria é que, pela disciplina, pela expulsão da comunidade, aquele irmão faltoso, ele sentisse o peso do pecado que ele tinha cometido, a seriedade da falta que ele tinha cometido, e dessa forma, o corpo do pecado, o corpo, aqui nós vamos ter que entender como Paulo algumas vezes usa o termo figuradamente, né? A nossa natureza pecaminosa, para que o corpo do pecado seja desfeito, ou seja, para que a atuação do pecado no nosso corpo, na nossa natureza carnal, fosse desfeita, ou seja, que aquele irmão se arrependesse daquele pecado, ele fosse quebrantado, que ele parasse de cometer aquele pecado, o que acarretaria a salvação do seu espírito no dia do Senhor. Crentes que se arrependem, eles mortificam a carne, mortificam o pecado, e eles, então, continuam no caminho para receber a vida eterna. O espírito vai ser salvo no dia do Senhor. Satanás seria o instrumento disso, como o lobo que fica do lado de fora do aprisco, esperando uma ovelha ser colocada para fora. As ovelhas, durante a noite, lá na Palestina, elas eram recolhidas num redil, onde elas ficavam a salvo dos animais selvagens. Agora, se uma escapasse ou fosse colocada para fora, o lobo estava do lado de fora, o urso, o leão, esperando para devorar. A analogia que Paulo usa é essa: se o irmão não quer se arrepender por bem, então pelo menos que se arrependa por mal. Se ele for
expulso da igreja, ele como que está fora daquele ambiente protetor, aquele ambiente de comunidade que é a igreja. E lá ele vai estar sujeito às fortes tentações do diabo, aos ataques satânicos de opressão, de culpa, e quem sabe isso poderia levá-lo a refletir. Não são poucas as pessoas, e o senhor sabe disso, como pastor experiente que o senhor é, não são poucos os crentes que, debaixo de disciplina, eles se arrependem e voltam. Eles percebem a seriedade do que eles cometeram, e a disciplina, quando é bem feita, ele tem esse efeito. Quebra o corpo do pecado e o espírito é salvo. A pessoa tem a segurança da sua salvação através do arrependimento e do perdão de pecados. Então, é essencialmente a mesma coisa, 1 Coríntios 5 e Mateus 18, quando Jesus manda expulsar da igreja o irmão impenitente. Agora imagine, né, reverendo? De repente a gente pega a linha aí de falar assim, ó, agora eu te coloco na mão do diabo e agora você vai se danar, né? Parece que até algumas pessoas já fizeram isso, né? Eu já vi um pastor falando isso aí. Foi bom você ter levantado isso, porque eu esqueci de comentar esse ponto aí. A gente tem que lembrar que Paulo usa essa linguagem porque ele é um apóstolo de Cristo. Ele faz isso não somente aí em 1 Coríntios, mas ele faz também na 2 Timóteo, quando ele entrega mais 2 ao diabo. Então, e só ele faz isso nas cartas que nós temos. Então, parece que é alguma coisa que estava muito associada àquele período em que os apóstolos eram os líderes espirituais das comunidades. Hoje a disciplina é exercida pelo conselho da igreja, pelos pastores e os seus presbíteros. E a expressão entregar ao diabo talvez seja muito forte, não cabe para nós. Era alguma coisa que tinha mais a ver com o fato de que Paulo era um apóstolo de Jesus Cristo. E eu pelo menos, teria alguma dificuldade em fazer isso, né? Não em colocar, junto com o conselho, disciplinar um membro. Isso a gente tem que fazer, por mais doloroso que seja. Mas entregar ao diabo, isso aí a gente deixa para Paulo fazer, né? Vamos convidar ele para vir aqui fazer. Muito bem, reverendo. De fato, é uma coisa que a gente ficava sempre a pensar, né? O que poderia ser um negócio desse, entregar para o diabo? Será que a igreja pode fazer? Será que o conselho, o pastor pode fazer um negócio desse? Então, agora ficou bem claro que é uma questão disciplinar, onde que a pessoa é colocada, expulsa da igreja e fica descoberta, vamos dizer assim, para o inimigo. Só que ela não perde a salvação. Se ela for uma pessoa que realmente ela é de Cristo, ela voltará por mal, mas ela vai voltar. Ela vai sentir o peso do pecado e, vamos dizer assim, a chibata de Satanás dando batendo nela. Muito bem. Outra pergunta, reverendo, é sobre aquele episódio onde Saul ele tenta falar com Deus naquele momento em que ele está meio desesperado diante de uma guerra, e como Deus não respondeu pelos profetas, nem por Urim, nem por Tumim, ele resolveu então procurar uma médium em Endor, uma médium a qual ele mesmo já tinha pedido para expulsar todas elas, ou até mesmo talvez matar. E aí, de repente, ele chega lá e aquela médium faz subir Samuel, e a Bíblia diz, entendendo que ele era Samuel, né? Aí ele conversa com Samuel, como a Bíblia parece que coloca como fosse o próprio Samuel, e Samuel dá algumas orientações ali. Eu tenho algumas colocações aqui, poderia até falar depois, mas eu gostaria de ouvir primeiro o irmão. Né? A pergunta é possível falar com mortos, visto que Saul supostamente falou com Samuel por meio da vidente Endor, lembrando que os espíritas podem pegar isso daqui para poder também se defender nos seus pontos de vista, né? Sim, eles inclusive usam essa passagem e outras, né, para defender a invocação de mortos. Existem 3 interpretações clássicas, tradicionais dessa passagem. E elas são defendidas por gente boa. Você vai encontrar gente capaz, gente reconhecidamente eficiente como estudioso, defendendo tanto uma posição como outra. Primeiro, tem aqueles que dizem que ali foi o diabo que apareceu e que o diabo enganou Saul. E a prova de que seria o diabo é que a coisa não aconteceu exatamente como ele disse que aconteceria se passando por Samuel, né? Dizendo que amanhã
ele estaria com os seus filhos no lugar onde ele estava, e demorou mais um tempo até que, de fato, Saul morreu e os seus filhos também. Então, como o diabo não conhece o futuro, então ele sempre está enganando, então alguns acham que ali, de fato, era o diabo, até porque a ideia de que fosse Samuel, para eles, é inadmissível, né? Deus não traria alguém dentre os mortos. A segunda posição é que ali foi um embuste, que a mulher mentiu, ela enganou Saul, como fazia com outros. Ela dizia que estava vendo, que estava ouvindo. Você vê que o tempo todo ela fala, né? Ela fala. Então, alguns acham que ela era uma embusteira, que estava iludindo Saul, da mesma forma que hoje muita gente que pretende invocar mortos e ilude também, né? É um embuste, na verdade, né? São farsantes. E a terceira possibilidade, que tem um número menor de defensores, é de que, de fato, era Samuel. De fato, era Samuel. E por vários motivos, a argumentação. Eu vou me concentrar nessa, porque essa é a posição que eu acho que é a posição mais próxima do texto bíblico, embora ela não seja sem dificuldades. Então, primeiro porque quem quer que escreveu aquele relato, ele acreditava que era Samuel mesmo. A pessoa que escreveu o texto, narrando o episódio, ela se diz assim: e Samuel disse, e Samuel falou, e Samuel se dirigiu a Saul. Então, o autor bíblico, inspirado por Deus, ao escrever o episódio, ele disse que era Saul, ele disse que era Samuel, ele falou. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, se foi o diabo, não aparece no texto dizendo. E de outras vezes que o diabo apareceu, foi dito, por exemplo, no episódio em que Davi se levanta para contar Israel, diz lá que o diabo incentivou, o diabo provocou Davi a pecar contra Deus, cometendo esse crime de fazer um censo em Israel para ver o tamanho da nação. Então, por que então o autor bíblico ali não diria que foi realmente o diabo? E a terceira possibilidade é que não parece ser um embuste, porque, de acordo com o texto, a mulher levou um susto, né? Quando ela viu aquela figura subindo, e ela então viu que era Saul, né? Então não tem aparência. Samuel. Não, ela reconheceu que era o rei Saul, que estava pedindo. Ah, sim, sim, sim. Aí se espantou quando viu Samuel subindo, né? Alguns dizem, mas aí, Samuel subindo da terra. É que eles pensam que o inferno é um local físico que fica embaixo da terra, né? Mas, na verdade, o Sheol, que é o lugar dos mortos, na Bíblia é referido como estando debaixo da terra. É uma terminologia bíblica. Então, quer seja uma pessoa que morreu e está na glória, ou morreu e foi para o inferno, eles estão no mundo dos mortos, que na Bíblia é considerado como estando abaixo da terra. Então, o fato de que Samuel subiu não quer dizer absolutamente nada. Então, e a razão é que Deus teria permitido que Samuel voltasse para deixar Saul ainda mais culpado dos crimes que ele já havia cometido, dos pecados que ele havia cometido. Tanto é que mais adiante na narrativa vai dizer que Saul morreu porque invocou o espírito de Samuel. Então, Deus permitiu para agravar o pecado de Saul. E Deus não está sujeito às nossas regras. Deus proíbe que nós, humanos, invoquemos mortos. Mas Deus não está sujeito a essa regra. Quando ele quer, ele faz o que ele quer. Ele não somente traz um morto, como ele ressuscita mortos. No Monte da Transfiguração, ele trouxe de volta Moisés e ele trouxe de volta Elias. Então, quebrando a regra que ele dá para os seres humanos, porque Deus está acima da lei, acima da regra. Ele age como ele quer, embora a lei seja uma expressão da sua vontade e da sua santidade. Então, dessa perspectiva, eu fico com a terceira possibilidade, que era, de fato, Samuel, que apareceu ali, muito embora eu reconheça que há dificuldades. Que os espíritas vão querer usar isso, eles vão, né? Mas não tem fundamento nenhum. Ali foi um momento de exceção, que foi Deus que fez aquilo, provocou aquilo, para trazer juízo. Então, eles pegaram esse texto para justificar e invocar os mortos, então eles têm que trazer o texto todo. Quem fizer isso vai receber o juízo de Deus. Deus castigou Saul porque ele invocou Samuel. Então, se os espíritas vão usar essa passagem, então que use tudo, né? Então, não é só, está autorizado a invocar morto. Tá bom, vá lá.
Mas lembre-se que Deus castigou Saul por isso, e Saul morreu por conta desse pecado que ele cometeu. É isso que eu penso. É, essa explicação é uma explicação bem nova para mim, eu acredito que para muitos dos nossos ouvintes, né? Porque realmente a gente fica muito confuso. É porque a gente pensa, como Deus não respondeu nem por Urim, nem por Tumim, nem pelos profetas, nem por ninguém, então por que Samuel tomou essa providência de descer do céu para ir lá, né? E é essa que ele fica aí justamente por uma vidente que era coisa que Deus não queria. Então agora o senhor explicou. Deus pode ter permitido exatamente para ele ser condenado por aquilo que ele fez. Embora Deus tenha permitido isso. É como o senhor diz, existe uma dificuldade de entender esse posicionamento de Deus. Mas como o senhor colocou, Deus está acima das regras, Deus está acima da lei dele, que ele fez, ele faz o que ele bem entender. Ele é soberano, por isso a gente entende assim. Muito bem. Bom, entendido isso, a terceira pergunta é: como o sacramento da ceia, pastor, beneficia o crente como meio de graça? Porque não é apenas um memorial. Eu faço essa pergunta por quê? Porque as outras igrejas, com exceção da igreja presbiteriana e talvez alguma outra igreja reformada que o senhor conheça, ela sabe que a ceia é um meio de graça e pela colocação de Calvino, ela é mística, né? Ela tem a parte do elemento e tem a parte espiritual. Não está no elemento, mas está no coração de quem está tomando. E tem algumas pessoas que chegam e falam assim: não, mas que tipo de graça que vem na ceia para você? Se você já é crente, você ora, você lê a Bíblia, você vai à igreja, o que tem a ceia? A ceia para nós é um memorial, só para lembrar, não tem nada de... Né? É uma coisa que eu gostaria de perguntar para o senhor, para que muitas pessoas pudessem também saber, né, a respeito, poder discutir alguma coisa nesse sentido. Né? E depois, se o senhor quiser falar alguma coisa sobre a ceia online, ou sobre a ceia online também, né? Porque algumas pessoas perguntam para nós também. Tá certo, pastor. Boa pergunta, né? Especialmente nessa época em que a celebração da ceia ganhou destaque por conta do isolamento, né? As igrejas não podem se reunir. A questão toda com o problema da ceia ser somente um memorial é que Jesus pegou o pão e disse: isto é o meu corpo. E ele pegou o cálice e disse: isto é o meu sangue. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Então, ele quis significar alguma coisa. Isto é o meu corpo. E esse é o grande problema que os reformadores encontraram, porque essa briga é antiga, né? Ela vem da reforma. Foi a primeira grande discussão doutrinária entre os reformadores, foi exatamente sobre esse ponto aí. Qual é o significado de isto é o meu corpo? Lutero, ele achava que nós tínhamos que interpretar isso literalmente, que havia um sentido em que Cristo estava presente de maneira física. Ele estava ali no pão e no vinho, porque ele disse: isto é o meu corpo. Então ele se afastava da doutrina da transubstanciação, que era a doutrina defendida por Roma, mas falava da consubstanciação. Na doutrina de Roma, os elementos se transformavam no corpo de Cristo. Mas Lutero diz: não tem essa transformação. Mas Cristo está presente fisicamente, né? Ele está ali junto com os elementos. E aí um discípulo de Lutero, mais adiante, aliás, o Zwinglio, ele achou que aquilo era muito romano ainda. E ele então disse: não, Cristo não está presente em nenhum sentido na ceia. A ceia tem que ser interpretada de acordo com essas palavras de Jesus. Fazer isso em memória de mim. Então ele rejeitou isso é meu corpo e ficou só com em memória de mim. Então ele disse: a ceia é um memorial. Calvino, que veio depois, Calvino veio depois de Lutero e de Zwinglio, ele examinou toda essa situação e disse: não, a solução é algo no meio. Cristo está presente, mas ele está presente espiritualmente. Não tem nenhuma mudança nos elementos, mas Cristo está presente de maneira real. A presença de Cristo é real. Ele está realmente ali. Porque ele disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então ele está presente de alguma forma. Então ele está presente espiritualmente. Então quando o crente
come o pão e ele bebe o cálice em fé, ele se alimenta realmente de Cristo. Significa que ele é fortalecido na fé, ele é renovado espiritualmente, ele se regozija em Deus e ele recebe a graça, o favor de Deus para perseverar e para continuar nos caminhos de Deus. Por isso que é chamado de meio de graça, meio de graça. E na nossa igreja reformada, de linha calvinista, o ponto é esse. Cristo tem que estar presente, isto é, o meu corpo, embora seja um memorial, fazer isso em memória de mim. Então, a gente junta essas duas coisas, né? Ele está presente de fato, nós nos alimentamos dele. E a razão pela qual a maioria das igrejas reformadas não quis fazer a ceia online, é exatamente porque a ceia tem esse simbolismo de presencialidade, estamos juntos, nós partimos o mesmo pão e bebemos do mesmo cálice, que é alguma coisa que dificilmente poderia ser feita online, por mais bem intencionado que seja a razão, que alguns pastores, eu entendo a dificuldade. Além disso, a Bíblia não determina quantas vezes por ano a gente tem que celebrar a ceia. Isso de celebrar uma vez por mês é uma convenção da igreja reformada. Calvino queria celebrar todo domingo. O consistório de Genebra disse uma vez por mês. Eu frequentei igrejas na Holanda e na África do Sul, onde fazia ceia 4 vezes por ano, reverendo. 4 vezes por ano. Então, não há acordo entre... Porque também não há nada na Bíblia que diga com que frequência. Então, a gente aguenta, né? Aguentou até agora a não celebração da ceia, embora aqui no meu estado, em Recife, nós já abrimos e amanhã, já pelo segundo domingo, nós vamos celebrar a ceia com a nossa igreja. Nós vamos celebrar a ceia com a nossa igreja. Mas nós esperamos até podermos realmente nos reunir. E por esse motivo nós achamos que tem um elemento presencial. Domingo retrasado, melhor, nós ministramos a ceia aqui na igreja. Também atendi essa posição reformada de poder segurar aqui, não é verdade? Até comentei com o irmão isso daí. E uma coisa muito interessante é que no momento que a gente toma a ceia, tanto o pão quanto o vinho, assim como os elementos se fazem presentes ao nosso paladar, eu acredito que Cristo tem que se fazer presente na nossa vida, a fim de que nós possamos, então, sentir essa bênção chegando para nós. Porque tem muita gente que toma ceia sem pensar em nada. Por isso que, às vezes, há entre aqueles que dormem, porque, na verdade, eles não têm essa consciência de que ceia não é apenas um memorial, é algo muito maior do que... E acho que essa é a beleza do calvinismo, né? De ser mais mística, a presença de Cristo e Cristo abençoando a sua vida. Não é simplesmente para você fazer, para Cristo dar forças para você seguir avante. Às vezes você chega lá meio cabisbaixo, sai renovado na presença do Senhor. É isso, exatamente. Agora, dentro desse lado aí, vamos supor que o senhor esteve na África e talvez, como lá o reverendo Ronaldo Lidório está no meio dos índios, quando não há vinho e pão, o que se ministra? Até onde a pergunta que surgiu. Não, eu já me deparei com essa situação, não eu pessoalmente, né, mas algumas outras pessoas já levantaram essa hipótese. O pão e o vinho, eles foram escolhidos por algum motivo. O pão, sem dúvida, porque era o elemento básico, fundamental da cultura judaica, daquelas sociedades do Oriente, era o alimento mais fundamental e ele representava o sustento para a vida. E também na nossa cultura é a mesma coisa, o pão tem esse significado. E o vinho, ele tem a conotação do sangue, né? Tanto a cor como o fato de que a uva tem que ser esmagada para que ela possa dar aquele sumo vermelho, né? De onde vai ser feito o vinho, e que é uma ilustração muito apropriada do corpo de Cristo sendo esmagado e vertendo o seu sangue. Então, tanto o pão não pode ser uva verde, né? Tem que ser uva vermelha. Uva verde vai dar vinho branco. O simbolismo tem a ver até com a cor também, né? Agora, eu imagino que
eu imagino que em situações de crise, vamos supor, os índios lá no meio do mato não sabem o que é pão, mas eles gostam da mandioca, do inhame, da macaxeira, não é? Então, eventualmente, numa situação como essa, nós explicaríamos, vamos supor, se a gente começasse um trabalho missionário entre eles, nós, à medida que a gente fosse conversando, a gente introduziria também a questão do pão, que, inclusive, hoje muitos missionários também vão com noções de agricultura, com noções de pecuária, para ajudar os índios a fazer a roça melhor e tudo mais. Então, introduziria a questão do pão, e enquanto o pão não pudesse ser feito, né? Não pudesse ser feito, então eu não teria problema em pegar a mandioca ou a macaxeira, alguma coisa assim, provisoriamente, enquanto a gente não introduz o pão ali naquela cultura. Da mesma forma também o vinho, da mesma forma o vinho. Então, numa situação de transição, eu creio que poderia haver essa exceção. Mas, sendo possível, Mandioca. uma mandioca, assim, se fosse E o possível, leite. ou E o leite, leite. né? É. Porque, Enquanto, na verdade, né? eu acho que a maior dificuldade, Reverendo, está mais no vinho do que propriamente no pão. Porque alguma coisa você pode fazer, alguma massa ali, deve virar pão, né? É, Mas o vinho é mais complicado, né? é. Mas o senhor falou bem, Alguma coisa que fosse mais parecido ou similar, mas sempre em caráter provisório, enquanto não se ensine a cultivar o trigo, fazer o pão, e cultivar o ovo e fazer o vinho. Deixa eu dar um outro exemplo de como isso funciona aí. É muito interessante. O pessoal que... Eu tenho conversado com alguns missionários a respeito da situação na África, quando eles foram evangelizar tribos que eram onde tinha poligamia, ou seja, o homem tinha várias mulheres. E aí, vários desses homens se converteram. E agora, como é que fica? O cara tem 5 mulheres. E, biblicamente falando, na ética cristã, só pode ter uma. Então, qual era a solução? A solução era uma solução intermediária. O homem ficava com sua primeira mulher, que seria sua primeira esposa legítima, não mandava embora as outras, sustentava as outras, porque tinha responsabilidade. E aí, a próxima geração, os que fossem se convertendo, os jovens, já iam sendo ensinados no monoteísmo. Monoteísmo não, na monogamia. Ou seja, o casamento é um homem e uma mulher. Então, leva, às vezes, uma geração para corrigir alguma coisa cultural. Então, é a mesma coisa da ceia, onde, com o tempo, né, talvez leve uma geração até que possa celebrar com os elementos que a Bíblia recomenda. Enquanto isso, provisoriamente, poderia achar algum substituto próximo, sempre em caráter provisório. Talvez essa fosse uma forma mais prática eu para também resolver. penso assim, meu irmão. Muito bem. Mas dando um gancho aí agora, que o senhor me falou, sobre a questão da poligamia, parece que quando Paulo instrui Timóteo a respeito daqueles que devem ocupar o cargo de presbíteros e diáconos, aí ele diz assim que o homem tem que ter uma só mulher. Dá-se a entender que no meio da igreja de Cristo naquela época, haviam homens que tinham mais de uma mulher, como Não. também existe lá no Líbano pessoas que têm 4 mulheres, nesse sentido, ele não poderia ficar com as 4, justamente porque é um casamento natural, assim como Davi teve, ou então outros homens de Deus. Com certeza o cristianismo teve algum problema nessas culturas politeístas, mas na época de Paulo, no mundo greco-romano, o politeísmo já não era tão praticado, também entre os judeus, não era mais tão praticado assim. A monogamia já era estabelecida, embora fosse normal o homem casado ele ter concubinas, ele tinha as amantes dele, mas ele oficialmente ele era casado com uma mulher somente, era uma mulher somente. Então, por isso que aquela expressão de 1 Timóteo 3, ele tem que ser marido de uma só mulher, é mais bem entendido no sentido de que ele não pode ser bígamo. Não é? Se ainda ele tivesse, de alguma forma, ligado a 2 mulheres, tivesse uma mulher e um amante, que era uma coisa que era permitido na cultura da época, Paulo diz, de maneira nenhuma, tem que ser marido de uma só mulher. Então, eu creio que ali a proibição é para bigamia. Ele não poderia estar casado com mais de uma mulher. Não é que aquilo, não é que na igreja fosse aceitável e no oficialato fosse proibido. Porque
escrevendo aos Efésios, o capítulo 5, entrando até o começo do capítulo 6, o apóstolo Paulo, quando fala de casamento, de família e criação de filhos, ele deixa claro o padrão monogâmico. E também lá, quando ele escreve aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 7, ele diz: cada uma tenha o seu próprio marido e cada homem tenha a sua própria esposa, a sua própria mulher. Ou seja, cada um tenha um somente. E ele está falando para a igreja toda, não está falando somente para os líderes. Então, era a prática nas igrejas cristãs a observância da monogamia. A poligamia em nenhuma situação era aceita, até porque quebra a figura da beleza do casamento. Um homem e uma esposa, um marido e uma mulher. Cristo e a igreja. Cristo só tem um povo, só tem uma igreja. Então, a poligamia ou a bigamia quebra essa analogia. Então, nunca poderia ser aceito como padrão para as igrejas cristãs. Até mesmo no livro de O Cântico dos Cânticos, né, ali mostra o amor de um homem por uma mulher também, aí representando Cristo. Né? E eu, uma vez, ouvi um missionário que mora lá no Líbano, acho que o senhor conhece, o reverendo Leonardo, ele e a esposa dele nos comentaram que lá o índice de depressão e suicídio entre as mulheres é muito grande devido a esse caso, né? Porque o camarada, quando ele resolve abandonar e ficar com a outra fica meio atordoada com a situação, acaba deprimindo. Ok, reverendo. Deixa eu pegar esse gancho aí, pegar esse gancho que o senhor falou para dizer uma coisa muito importante. Uma das maiores causas de pobreza hoje é exatamente mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos e que ficaram com 1 ou 2 filhos para criar e não recebe absolutamente nada do irresponsável. O homem simplesmente usa, abandona e vai embora para a próxima. E a boa parte da pobreza que existe hoje no nosso país não é um problema de falta de emprego, ou, embora isso contribua também, não é um problema econômico, mas um problema moral. É um problema moral de lares desfeitos, mulheres que são abandonadas sem recurso nenhum, porque se dedicaram a cuidar de casa, se dedicaram a cuidar dos filhos, e o resultado é que o marido foi embora e deixou lá e nunca mais cuidou. O que é lamentável nos dias de hoje. Fernando, tem uma pergunta aqui que eu até foi feito para mim, eu coloquei, mas depois eu não precisei, agora que eu vi que eu não coloquei algum texto relacionado a ela. Foi uma pergunta sobre Jesus e o arcanjo Miguel. Jesus é o arcanjo Miguel que aparece, acho que no livro de Isaías, ou não? Ou é o arcanjo Miguel naquela luta, etc., que teve que tem um momento em que existe uma batalha, né, entre o arcanjo Miguel contra o diabo para tomar ali. Acho que até o senhor já explicou isso daí, se não me falha a memória. Isso. Mas Jesus seria o arcanjo Miguel, não? Não. O arcanjo Miguel, juntamente com o arcanjo Gabriel, eles representam as posições mais elevadas na hierarquia angélica que nós encontramos na Escritura. A Bíblia nos fala de diversos tipos de anjos. Ele fala dos anjos mesmo, que significa mensageiro, é isso que a palavra quer dizer, tanto no hebraico como no grego. Eles falam de querubins, que aparentemente são anjos que têm a ver com proteção. Tinha querubins lá no Jardim do Éden, protegendo o jardim, depois que Deus mandou o homem embora. Tem os serafins, estão relacionados com a adoração a Deus. Isaías vê serafins lá no capítulo 6 da sua profecia. E tem os arcanjos, dos quais a gente conhece 2, que é Miguel e Gabriel. E que servem na presença de Deus e que foram enviados em momentos bem especiais da história da redenção. Por exemplo, foi o arcanjo Gabriel que anunciou não somente o nascimento de João Batista, mas também o nascimento de Jesus. Foi o arcanjo Miguel que disputou com o diabo pelo corpo de Moisés, de acordo com o livro de Judas. E foi ele que enfrentou o príncipe da Grécia e o príncipe da Pérsia, referência a anjos, na visão que Daniel teve, no livro do profeta Daniel.
Então, são anjos poderosos que assistem na presença de Deus e cumprem missões especiais dentro do plano da redenção. Agora, existe um outro anjo superior a todos esses que aparece no Antigo Testamento, que é chamado o anjo do Senhor. E esse anjo é diferente dos outros porque ele fala como se fosse Deus, ele aceita a adoração e ele age como se fosse Deus. Você vê ele aparecendo a Abraão no dia em que ele foi destruir Sodoma e Gomorra. Você vê ele aparecendo a Jacó no Val do Jaboque e luta com o anjo e o anjo destronca a coxa dele, não é? E aí diz, você lutou com Deus e prevaleceu. Era o próprio Deus, não é? Na figura do anjo do Senhor. Aparece a Josué. Quando ele aparece a Josué, antes de começar a batalha para a conquista da terra, ele manda que Josué se ajoelhe e adore, porque ele está no lugar santo, não é? Está no lugar santo. Então, esse anjo do Senhor, alguns acham que pode ser o Senhor Jesus Cristo numa cristofania, numa manifestação da sua pessoa antes da encarnação. Deus Filho aparecendo em formato humano. É bem diferente do arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel é um anjo, uma criatura, nunca aceitou adoração, nunca falou como Deus, ele é mandado da parte de Deus, mas o anjo do Senhor, ele fala como se fosse Deus e ele aceita adoração. Então, aí sim, nós podemos dizer que o Senhor Jesus era o anjo do Senhor no Antigo Testamento, mas o arcanjo Miguel é diferente. Agora, pela questão de angelologia que a gente está observando aqui, nós temos um detalhe interessante. Muitos se apegam ao texto de Daniel dizendo que quando o arcanjo Miguel, né, que luta contra o príncipe da Pérsia, etc., tal, aí começa aquela questão de demônios territoriais, né? Sim. Aí começa essa conversa de demônios territoriais. Isso daí já é uma questão que talvez até o senhor possa dar uma palavra sobre isso. E também, um outro aspecto é que nós não temos anjo da guarda, mas nós temos os anjos que o senhor manda até nós para nos assistir. Eu tenho até, depois vou falar uma experiência que eu tive aqui e o senhor vai dar uma olhada no que aconteceu. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse anjo da Pérsia, o anjo Miguel, em relação à luta com o anjo da Pérsia. Sim. Provavelmente, Satanás, que a gente entende que era um arcanjo, né, um desses anjos poderosos, né, que caiu, se rebelou contra Deus. A gente diz isso baseado em Isaías 14 e Ezequiel 28, né, que são, se a gente interpretar dessa maneira. Não há consenso, mas existe essa interpretação. Então, Satanás, ele é o chefe de uma legião de anjos que caiu com ele. Ele, quando caiu com ele. Essa legião de anjos caiu com ele. E ele certamente deve ter uma organização. Esses anjos, esses demônios, anjos caídos, eles são chamados de principados, poderes, a príncipe da potestade do ar. Paulo usa uma série de adjetivos para qualificar esses seres, lá em Efésios, capítulo 6, que nos dá a entender que eles são altamente organizados, eficientes, existe uma hierarquia entre eles, existe uma inteligência entre eles, um propósito, um plano de destruir o reino de Deus aqui. Então, não seria de estranhar que houvesse para cada unidade geográfica, uma cidade, um estado, um país, algum desses demônios designados pelo diabo para supervisionar a obra do mal ali. Nós não temos base suficiente para afirmar isso. Porque quando fala o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia, pode se referir simplesmente aos demônios que atuavam no coração do príncipe da Grécia e do príncipe da Pérsia. Aqueles demônios que estavam lá atuando no coração desses reis pagãos ali. Então, a ideia de espíritos territoriais, ela carece de algum fundamento bíblico. Mas vamos supor que exista. Vamos supor que tenha demônios que são responsáveis pelo Brasil, pela África, sei lá, qualquer cidade, qualquer outra coisa. Isso não faz a menor diferença para nós. Pelo menos não na questão evangelística, nem na questão de oração. No Novo Testamento, quando os apóstolos iam para uma cidade, eles não queriam saber quem era o anjo da cidade, quem é o espírito territorial. Eles não derrubavam o trono de Satanás, não amarravam demônio. Eles simplesmente iam para a sinagoga ou para a praça e pregavam o evangelho.
Se aparecesse gente demoniada, sai em nome de Jesus. Mas isso de fazer guerra com espíritos territoriais, mapear a cidade espiritualmente para saber onde está o trono de Satanás, isso está longe, longe da estratégia bíblica de evangelização. Isso é invenção do pessoal do movimento de batalha espiritual, muito influenciado aí por ideias pagãs, ideias esotéricas, né? Tem nada a ver com a angelologia bíblica. Então, essa é a resposta que eu daria para o irmão. Eu me lembro que o irmão tentou mais alguma coisa, mas não, o irmão ia compartilhar alguma coisa aí, não é? Era isso. Sim, a questão do anjo, nós não temos anjo da guarda, mas Deus designa anjos para nos abençoar. Eu tive uma experiência que eu acredito que foi uma coisa divina. Eu era ainda seminarista, estava no trabalho, lá em Votuporanga, cidade do interior de São Paulo, e eu saí para visitar uma família, jantar com essa família, e a gente se demorou na conversa, e o papo estava bom. Quando eu saí, já era praticamente meia-noite, eu tinha que correr uns 7, 8 quarteirões, uma linha reta, muitas árvores, muito escuro, e ali eu tinha que dobrar e eu chegaria na igreja onde eu estava hospedado. Quando eu saí, eu estava caminhando para um ônibus da Itamaraty, um ônibus leito, um ônibus de grande porte, e que só para em rodoviária. Simplesmente o camarada parou, abriu a porta, assim, você está indo para a rodoviária? Eu disse, não. Eu estou indo até... Então entra aqui que eu vou te dar uma carona. Ele chegou, me deu a carona, foi até lá, na praça onde eu tinha que descer, desci e fui para a igreja pensando, gente, como é que o cara pode abrir uma porta de um ônibus? Se fosse um carro, eu entraria? Ah, doido, não entraria de jeito nenhum. Meia-noite, o cara para, eu não conheço ninguém, o cara não me conhecia, não sei quem é, mas eu acredito que Deus, para livrar de alguma coisa, poderia ter colocado um ônibus com motorista, não sei se tinha alguém lá dentro, poderia ter até alguém, poderia ser o ônibus da hora, mas de repente tocou lá, Deus, e colocou dentro daquele ônibus para passar num período onde poderia sofrer alguma coisa. Então, na questão, eu creio nesse tipo de atuação de Deus, porque lá no Salmo 91, darei ordem aos teus anjos para que te guardem. Né? Nós estamos terminando. Pode falar. Não, é só dizer que no próprio Novo Testamento está dito lá em Hebreus que eles são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação. Então, o próprio Novo Testamento fala do ministério de anjos. Né? Claro, a gente não vai buscar ver anjo, não quer ver anjo, ninguém ora para anjo, né? A Bíblia nos proíbe, inclusive, fazer isso. Mas que eles estão entre nós e que eles nos abençoam, nos abençoam assim, eles nos protegem, nos guardam de maneira invisível, silenciosa, isso com certeza. Pode ser que em alguma ocasião, e já escutei outros testemunhos de pessoas que acharam que haviam sido socorridas por anjos também em momentos difíceis. Sim, é perfeitamente possível, tá? Está na palavra de Deus. Amém. Amém por isso. Porque, a princípio, é impossível um ônibus parar no meio do caminho para pegar uma pessoa estranha. É ilógico. O motorista sabe que ele tem que parar só na rodoviária, não para em lugar nenhum. O camarada parou, então o cara foi, como se estivesse me conhecendo. E a gente não viu nem a asinha do anjo, não. Era um homem mesmo, motorista. Pastor, nós estamos chegando ao final aqui, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre teologia relacional, teísmo aberto, né? Quais são as consequências teológicas para hoje? Certo. Vamos primeiro explicar o que é teologia relacional ou teísmo aberto aí, porque pode ser que tenha alguma pessoa que esteja acompanhando a gente e que não conhece o conceito. Então, a teologia relacional ou teísmo aberto, eles postulam que o futuro está aberto, o futuro não está definido. Que Deus não decretou, Deus não predestinou e Deus não determinou absolutamente nada que haverá de acontecer. E que, através das suas decisões livres, os homens constroem o futuro juntamente com Deus. Ou seja, Deus, ele se relaciona conosco, como se, por isso o nome teologia relacional, Deus se relaciona conosco como se fosse um de nós. E ele vai nos acompanhando e ele vai ajustando os seus planos e os seus propósitos de acordo com as decisões que nós tomamos.
A teologia relacional ela se tornou mais popular no Brasil. Mais popular não, que hoje quase não tem ninguém que defende mais. Mas ela teve um momento assim de aparecer mais no cenário brasileiro há cerca de uns 10 ou 15 anos atrás, quando teve um grande tsunami nas costas da Ásia, que matou muita gente. Foi um desastre mundial de proporções enormes. E aí um brasileiro, um pastor brasileiro, ele publicou um artigo que teve uma repercussão muito grande, em que ele dizia que Deus... o ponto de partida dele é que muita gente estava acusando Deus, né? Por que que Deus fez isso? Por que que Deus permitiu aquele sofrimento, ou aquela catástrofe e tudo? E ele disse que aquela abordagem estava errada, porque Deus, na verdade, ele não sabe o futuro. Deus não sabia o futuro. E, portanto, ele não interferiu naquilo que aconteceu, uma vez que ele desconhece o futuro. Essa ideia de que a onisciência de Deus ela é bastante limitada, não é? E que ele não sabe o futuro, porque não há futuro fixo, não existe um futuro já determinado, ela foi defendida já pelos socinianos há cerca de 300 anos, 400 anos atrás, a ideia desse Deus limitado quanto ao seu conhecimento. E aí voltou, através desse pastor, que teve alguns aderentes, mas hoje o movimento se esvaziou completamente, porque ele queria atacar os calvinistas, né? Mas os próprios arminianos acreditam que Deus é onisciente. Os próprios arminianos sabem que Deus conhece plenamente o futuro. A diferença é que os calvinistas dizem que Deus conhece o futuro porque ele predestinou e decretou o futuro. Por isso que ele sabe o que é que vai acontecer. Mas, ou de um jeito ou de outro, todos os evangélicos creem na onisciência de Deus. E o problema, então, da teologia relacional é que ela não é, o Deus que ela defende não é o Deus da Bíblia. É outro Deus, mas não é o Deus que nos é apresentado na Bíblia como sendo o Deus que nos conhece desde o ventre da nossa mãe, que nós não éramos nem nascidos e já ele tinha escrito todos os nossos dias. O Deus que conhece o futuro, que conta, que por isso ele pode dizer o que é que vai acontecer. Esse é o grande argumento do profeta Isaías, quando ele defende Deus, por assim dizer, contra os deuses estrangeiros, dizendo qual é o Deus aí que pode prever o futuro. O nosso Deus conhece o futuro porque ele já determinou todas as coisas que acontecem. Então, o problema da teologia relacional é esse aí, porque o Deus que ela prega não é o Deus da Bíblia. Com certeza não é. Entre as teologias que estão surgindo hoje, qual é que é mais moderna? A teologia sumiu o nome aqui agora, aquela missão integral. Missão integral. Aquela tem alguma coisa, porque quando a gente fala em missão integral, a gente tem que falar dos dois lados, a gente tem que fazer os dois lados, pregar o evangelho, atender as necessidades, mas existe, parece, uma rejeição em algumas coisas aí que eu não entendi muito bem o que seria. Isso. Para a gente encerrar. A missão integral, a teologia da missão integral, ela, teoricamente, o nome já está dizendo, ela é uma reação ao que ela considera uma missão unilateral ou parcial da igreja. A igreja teria investido muito ou somente no lado espiritual, pregando a salvação da alma, e esquecido a dimensão física, pregando, ajudando também na redenção do corpo, aliviando as pessoas dos seus sofrimentos. Então, quando fala teologia integral, seria então um evangelho que unisse as duas coisas, não somente a preocupação com a alma, mas também a preocupação com o corpo. Teoricamente, nós não temos nenhuma dificuldade com isso, porque nós entendemos que o evangelho bíblico, ele nos ensina as duas coisas. Fé sem obras é morta. Quando Paulo esteve lá em Jerusalém para se encontrar com os apóstolos, para tratar da divisão do campo de trabalho, ficou encarregado de pregar o evangelho aos gentios, e os apóstolos disseram para ele que ele se lembrasse dos pobres. E Paulo diz que é o que ele tem procurado fazer. Então, quanto a isso, não tem problema. O problema é quando se pergunta qual é a relação entre a ação social, que cuida do corpo, e a pregação do evangelho, que cuida da alma. Então, é isso aqui. Eles estão no mesmo nível de importância. A pregação do evangelho deve se sobrepor à questão social, ou não adianta pregar o evangelho para quem está com fome. Você primeiro tem que encher a barriga do cidadão para depois poder pregar o evangelho para eles.
Então, é nessa discussão que tem a polêmica aí. Uma versão da missão integral, que tem ganhado alguma popularidade no Brasil, ela acabou se identificando com o marxismo como uma ferramenta de leitura da sociedade, que fornece a base para a cosmovisão da missão integral. E aí, é claro, a gente não tem muita dificuldade com isso, porque o marxismo tem uma série de pressupostos relacionados com o materialismo, o ateísmo, o naturalismo, o evolucionismo de Darwin. Então, eu não quero muita coisa com essa linha da missão integral. Mas tem uma linha de missão integral ligada mais a Lausanne, inclusive o John Stott participou desse movimento, que parece ser um pouco mais equilibrado. Mas os reformados, eles já têm, antes disso, o exemplo do que aconteceu na Reforma Protestante, quando os reformadores cuidaram não somente de reformar a teologia da igreja, mas fizeram uma influência muito grande na política, na educação, na economia. Um dos problemas da missão integral é que ela acaba focando só na questão da pobreza, na questão econômica, enquanto que a visão reformada fala da influência do evangelho, não só na economia e para resolver o problema da pobreza, mas nas artes, na música, na literatura e em outras áreas do conhecimento. Então, a visão reformada é muito mais ampla do que a visão da missão integral, ou da teologia da missão integral. Quando eu estudei um pouco de marxismo, eu te via, né, que o princípio deles era: se eu ajudo o pobre, eu estou pregando o evangelho. Mesmo que eu não anuncie Jesus, eu estou pregando o evangelho. Isso poderia ser um grande erro. Exatamente. Reverendo, nós chegamos ao fim. Desculpe ter passado o tempo, já estamos quase 1 hora aqui. Nós temos mais de 600, chegamos a quase 700 pessoas nos assistindo aqui. Graças a Deus. E eu quero agradecer a todos que nos assistiram. Eu espero que vocês tenham sido muito abençoados. Reverendo, muito obrigado. Desculpa ter passado o seu tempo. Tá? O senhor é muito querido. Senti. Nem sentiu, eu sabia mesmo. Mas, olha, o senhor sabe que o senhor mora aqui no meu coração, Obrigado, e no coração da quinta igreja, tá? Obrigado. E sempre que for possível, a gente sempre estará em contato. Quero agradecer a minha turma que ficou aqui, o nosso irmão Thaleson, o Eduardo, o presbítero Adilson, que ficaram aqui hoje tomando conta de mim. Tá? Nós estamos aqui na igreja. E queremos dizer a você que, se você gostou, nós vamos também passar isso daqui para o YouTube. Depois vai ficar gravado no YouTube. É que a gente não consegue gravar os dois ao mesmo tempo, mas depois a gente vai passar para o YouTube, para você que quiser. E se você quiser entrar em contato conosco, né, por alguma coisa, você pode ligar para nós, né, o 24 é o código, 988-32-4890, ou então entrar em conosco, visitar a quinta igreja presbiteriana aqui em Volta Redonda. Pastor, vou orar com o senhor. Por favor. Pai querido, muito obrigado pela vida do reverendo Augusto Nicodemos. E pedimos que sobre ele, seu ministério, sua família, a igreja da qual ele é pastor auxiliar e os pastores que estão ao lado dele, a nossa igreja presbiteriana, os ministros que foram, ó Deus, indicados pelo presidente Bolsonaro, que também são pastores presbiterianos, que o Senhor esteja, ó Deus, com a tua igreja, para que ela seja marcante, que ela possa, ó Deus, sempre defender a fé, mas jamais deixar de anunciar o evangelho da graça, que é isso que transforma as vidas e transforma o mundo. Abençoe o teu servo, cuida da sua saúde, cuida, Senhor, de todos os seus projetos pessoais. É o que nós rogamos em nome de Jesus, pedindo a tua bênção sobre todos aqueles que nos assistiram também. Que o Senhor esteja trabalhando nesses corações e abençoando a cada um. Deus nos abençoe, é o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, querido. Amém. Pastor. Obrigado. Felicidades. Quem sabe a gente se vê aí num momento mais próximo, ok? Um abraço. Para você, muito obrigado também pela sua participação.